pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer esse chaveirinho, tá? Uma ideia bem fofinha, você pode estar fazendo tanto chaveiro, imã de geladeira, aqueles espetinhos fofos pra gente colocar em vasinhos de planta, tá? É uma da sugestão, eu vou dar a opção pra vocês e fazer o que a criatividade mandar. Vamos lá? Pra começar o chaveiro, quem tem em casa o molde universal em pé, a cabeça é apropriada pra ele, tá? Quem não tem vai pegar 15 gramas de massa, vai fazer uma bolinha, vai achatar de leve, dar uma arredondada e deixar ela ovalada, certo? Quem tem o molde, 15 gramas de massa, pressiona no buraquinho aqui, ajeita, dá aquela apertadinha pra tirar, desenforma e manda ver na produção, né? Pra quem vai fazer em bastante quantidade, ó, o ideal é o molde. Pra gente colocar o olhinho, a gente vai estar utilizando a pérola de 3 milímetros, ok? Ó, 3 milímetros. Vamos calcular o meio do rosto um pouco abaixo. Então, eu venho, ó, faço um furinho aqui, faço um furinho aqui. Vejo se é realmente isso que eu quero, ajeito, pego a pérola e vou encaixar no buraquinho que eu pus, que eu medi, tá? Ó, venho, olho de frente, com a ponta do palito mesmo, eu vou empurrar. Reserva e deixa secar, tá certo? Vamos colocar ali atrás. Pro corpinho, a gente vai utilizar 3,5 gramas de massa, tá? Então, a gente vai sovar aqui a massa amarela, vai fazer uma bolinha, vai fazer uma coxinha e com a ajuda da espátula alisadora, a gente vai achatar. Então, eu venho, pressiono aqui, ela tem que ficar curta e gordinha. Pressiono aqui, ó, tá? E ajeito. Veja se é isso mesmo que eu quero. Pressiono próximo a cabeça e vou marcar, ó. Venho aqui e faço uma marcação aonde eu vou encaixar depois, tá? Fiz isso, reservo e deixo secar. Quem quiser também pode estar fazendo uma marcação aqui no meio, ó, de uma ponta a outra, para depois a gente colocar uma pérola para simbolizar uns botõezinhos, tá? Enquanto as minhas duas partes estão secando, eu vou utilizar a massa, essa é a diamante rosa, tá? Vou pegar um pedaço de massa, vou usar a minha régua niveladora maior, essa é a que eu utilizo para fazer também a vela. Então, ó, em pé eu uso a vela e deitado eu uso ela para fazer os tags, tá? Então, eu vou abrir, certo? Fiz isso, vou texturizar. Você escolhe a textura que você quiser, que você tiver em casa. Eu vou utilizar a minha arreta. Eu venho, pressiono e tiro, tá? Reto, quero fazer esse daqui diferente, eu venho, mudo o lado do meu tapete e faço de outra forma. Esse aqui também dá pra você fazer casquinha de sorvete, tá? Você abre ele bem fininho e fica uma casquinha bem delicada. Fiz isso, vou estar utilizando, como eu já disse nos outros vídeos, o creme Nivea, que ele é o melhor pra tá soltando a parte do corte com as tags, o que você for usar aí. Então, eu venho, já passei Nivea na bancada, já passei Nivea no cortador e é só cortar, tá? Ó, fica perfeito, sai bem certinho, alisa, porque sempre tem aquelas rebarbinhas, né? Ó. Deixa ele bem certinho e reserva. O ideal é que você vá girando, né? Girando não, desculpa, vai virando de um lado pro outro, de um lado pro outro, até que ele esteja seco pra gente poder montar, tá? Então, vamos de novo pra bonequinha. Fiz isso, agora a gente vai fazer o cabelinho dela. Quando eu trabalho com cabelo, eu não costumo pesar, né? Porque depende do que você vai fazer, às vezes você precisa de algo mais grosso, mais fino. Então, o cabelo não tem essa necessidade. Então, a gente vai abrir numa espessura fina. Fabi, o que é uma espessura fina?
1 milímetro, 1,5 milímetros. Vou pegar o cortador redondo da Blue Star, esse tem 5 centímetros de diâmetro. Eu venho, faço um corte, ó, e vou cortar esse círculo ao meio. Ó, deixa eu pegar aqui a minha ferramenta. Opa! Vou cortar ao meio. Opa! E vou fazer o cabelinho. O ideal é que, quando a gente for colocar esse cabelinho, o rostinho esteja seco e pintado, porque a gente tem mais facilidade de ver aonde a gente vai pintar cílios, sobrancelhas e o cabelinho. Então, ó, vocês vêm, deixa eu passar aqui o giz, ó, já faz aqui, né, a parte do blush, a parte dos cílios, da sobrancelha, e já deixa pronto, tá? Eu vou estar utilizando aqui a tinta marrom escuro, pode ser marrom escuro, pode ser preta. Eu venho com a ponta do pincel, puxo os cílios, tiro o excesso, já faço a sobrancelha. Do outro lado, faço a mesma coisa. Puxo os cílios e sobrancelha. Tá pronto? Aí, a gente vai colocar o cabelinho, certo? Aqui eu vou colocar o arame galvanizado. E vou encaixar no corpinho. Venho com a ponta do palito, furo, encaixo, vejo se é isso mesmo que eu preciso, ó. Deu a medida, é isso? Então, tá ótimo. Pinguinho de cola, cola branca ou Tec Bond, bem pouquinho pra não escorrer e não manchar sua peça, tá? Vai ficar assim. Essa é a base de tudo. O que que a gente muda se quiser fazer outros modelos? Cor de cabelo, textura de touca, essas outras coisas. Mas a base é sempre essa, tá? Pouquíssima massa, rende bastante e fica uma graça. Agora, a gente vem pela lateral, ó. Pega daqui, traz o excesso e traz aqui pra cima. Deixa sobrar aqui, na lateral. Do outro lado, a mesma coisa. Vou pegar na lateral do pescoço, ó. Venho, tirar um pouquinho pra aparecer mais a sobrancelha, e vou unir lá em cima, ponta a ponta. Por que que a cabeça tem que estar seca? Pelo simples fato de, quando eu for tirar esse excesso de massa, eu poder segurar aqui atrás, ó, pressionar e tirar esse excesso sem danificar a cabeça. Então, eu rasgo, ajeito. Do outro lado, a mesma coisa, eu rasgo e arrumo a parte de trás, certo? Nesse caso, se eu fosse utilizar ela em pé, em algum outro lugar, vou dar um exemplo pra vocês. Quero fazer um imã de geladeira, queria colocar uma colherzinha, dar um acabamento com uma fitinha e pôr na geladeira. Ótimo. Porém, essa parte de trás a gente ia ter que preencher. Então, ia ter que cortar um pedaço de massa bem fininha, colar aqui atrás, unir, dar uma alisadinha e ficar a parte de trás perfeitinha, ok? Bom, feito isso, a gente vai pro nosso próximo passo, que é a touquinha. A touquinha a gente vai fazer em tom rosa e vai usar o tapete texturizador, que ele tem o formato de escama, certo? Nesse caso, eu usei um tom de rosa, o rosa baby, pra dar uma diferença de tom sobre tom em cima da parte do tag que a gente fez, que fizemos um tom de rosa mais escuro. Então, ó, eu vou abrir, eu vou passar a textura, seguro e passo. Venho, ó, vou tirar, ela não gruda, tá? É super fácil de trabalhar. Vou vir com o cortador redondo, esse é o de 6 milímetros. Eu venho, essa parte de baixo eu procuro não perder, porque eu vou utilizar ela. Corto, certo? Separo, porque eu vou deixar aqui pra usar novamente. Vou pegar um pouco abaixo do meio e vou fazer o corte. Então, eu venho, ó, abaixo do meio, opa, aliso,
E eu vou colocar esse chapéuzinho um pouco acima da sobrancelha. Então, ó, eu vou levar ele, deixa eu cortar mais um pedacinho, que ele fica um pouco, mais um pouquinho. Não é no meio, é um pouquinho abaixo do meio, tá? Ó, cortei, vou colocar novamente. Então, aqui eu venho de uma ponta a outra, certo? E do mesmo jeito que a gente fez o cabelo, a gente vai fazer a touquinha. Então, a gente puxa, vai levando esse excesso pra trás, com cuidado, rasgando, ó. E dando o acabamento. Pode vir com o pincel, com a ponta da esteca, alisa, pra ele ficar rente, né? Pra quando a gente for colar, ele ficar certinho. Vai ficar assim. Fiz isso, o que que eu vou fazer? Aquele pedaço que eu falei que a gente não pode estragar, a gente vai fazer o acabamento da touca. Então, eu venho, faço um corte reto, tiro a pontinha, e aqui eu venho novamente e faço um corte, uma espessura de mais ou menos meio centímetro. Acho que não chega a isso, 3 milímetros, pra fazer a barra da touca. Ó, eu venho e coloco aqui. Mesmo processo. Seguro, puxo, rasgo. Seguro, puxo, rasgo, certo? Ó. E vai ficar assim. Deixa eu arrumar aqui que ele ficou um pouquinho torto. Pronto. E aí, o que que eu fiz? Eu utilizei, deixa eu mostrar pra vocês. Essas tirinhas, elas são umas tiras em couro. Elas são próprias para fazer colar, detalhe e acabamento. Ó, esse daqui ele é um tom de dourado. Só que a minha dica é, para você fazer isso, você tem que esperar que tá seco. Por quê? Se eu colar agora, quando o biscuit retrair a quantidade que ele retrai, isso aqui vai ficar solto, tá? Então, o ideal é que seja feito depois que ele tiver seco. Eu vou fazer para vocês verem, mas vocês não vão fazer aí, tá? Então, ó, vou cortar um pedacinho. Pinguinho de Tec Bond, bem pouquinho, porque ele gruda super fácil. Venho aqui na lateral do chapeuzinho, coloco e seguro. Trago pra cá, na outra ponta a mesma coisa. Ó, certo? Seguro. Corta esse excesso rente. Posso colocar posso colocar 2, posso colocar 2 cores, posso fazer do jeito que a minha criatividade mandar. Então, eu vou colocar 2 pra ficar exatamente igual ao modelo que a gente fez, tá? Então, ó, novamente, pinguinho, seguro. Ele tem que ficar o de baixo bem rente à massa, tá? Pra ficar o acabamento bem bonitinho. Novamente, aqui um pinguinho. Coloco e seguro. Bem rápido de colar essa tirinha, fica bem bonitinho, certo? Ajeito aqui, e aí vai ficar assim. Aqui no pescoço, a gente faz um cachecol. Pode fazer com acabamento da tirinha de couro? Pode até dar 2 voltas, tá? Então, ó, como que a gente vai fazer? Vamos começar desse lado. Em vez de eu fazer com a massa, eu vou fazer com a tira. Se eu quisesse fazer com a massa, era novamente cortar uma tirinha e usar o biscuit texturizado. Então, ó, um pinguinho aqui. Vou colar, segurar e vou dar uma volta no pescoço. Então, eu vou girar, certo? Ah, eu quero dar 2 pra ficar mais grossinha. Ótimo. Seguro, venho novamente, ó, e dou o acabamento dele aqui. Deixa eu ajeitar. Pinguinho de cola, com cuidado pra não manchar. Podem notar que é só um pinguinho mesmo. Coloco aqui. Opa. Corto esse excesso e deixo lá. O que que eu fiz aqui?
eu coloquei um espelhinho, mas vocês podem colocar o que vocês quiserem. Pode colocar uma maquininha de costura, pode colocar uma florzinha, o que for relacionado à mamãe que combine, ou não só a mamãe, né? Não precisa ser simplesmente pro Dia das Mães. É que é uma data mais próxima, por isso que eu estou falando. Ó, Tec Bond, um pinguinho e o espelhinho para dar o acabamento, certo? Agora, o que que a gente vai fazer? Decorar com as micropérolas, que são essas bem pititicas, tá? Pra colar essas mini pérolas, eu uso essa cola aqui, tá? Cola legítima. Ela é própria pra colar peças de biju, pérola, essas coisas mesmo. O que que eu faço? Ponho na minha mão, pra não ficar excesso na onde eu vou trabalhar. Com a ponta do palito é que eu trabalho. Então, ó, 2 pinguinhos, venho com o pega strass pra facilitar, ó, e vou posicionar. Lembrando que essa cola, ela não é instantânea, tá? Então, você tem que ter um pouquinho de paciência, colocar e esperar um pouquinho. A instantânea vai mexer, ou vai manchar, desculpa. Vai manchar e não vai deixar um acabamento legal. Então, vale muito a pena fazer com essa e ter um pouquinho de paciência. 2 pingos de cola. Novamente, eu vou colocar o brinquinho. Coloco, ajeito, deixa bem próximo um do outro, fica mais bonitinho, tá? E agora, a gente vai colocar em todas essa junção, ó, da textura. Então, em cada pontinha, a gente vai colocar uma pérola. Nossa, Fabi, isso dá trabalho. Um pouquinho, gente, mas é o diferencial. É o que vai deixar a touquinha a coisa mais fofa, carinha de neném, linda, ó. Vai fazer isso em toda a touquinha, tá? Deixa eu ver se foca. Olha que coisa mais mimosa. Ó, já colei tudo. Olha como ficou, gente. Fala se não faz toda a diferença, né? Aí, aqui, o acabamentinho do chapeuzinho, eu vou pôr um pinguinho de Tec Bond, um pedacinho de rendinha franzidinha, igual um frufruzinho, tá? Ó. E pra ficar ainda mais fofo, o que que eu vou fazer? Aqui atrás, eu vou pôr um pinguinho dessa colinha, ou poderia ser cola branca mesmo, tá? Mas eu vou utilizar essa aqui que tá aqui. Um pinguinho de cola. Eu vou pegar um pedacinho de marabu, ó. Vou fazer aqui uma voltinha aqui na pontinha. E vou colocar esse marabu aqui, ó. Fazendo uma colagem pra dar o acabamento. Ó. Vai ficar assim. Pro acabamento da rendinha, a gente vai colocar um pinguinho de Tec Bond. E aqui eu vou colocar um coraçãozinho, ó. Esse aqui é o cristal, em rosa também ficaria lindo, ó, tá? E combina com o espelhinho. Então, na verdade, ela tá pronta. A única coisa que falta é o acabamento dos pinguinhos brancos, né? Que a gente vai já fazer, e aí, depois a gente só cola na tag. Então, eu uso tinta acrílica branca, pra mim tá fazendo a luz da bochecha, venho, ó. Faço 2 pinguinhos, simples assim, tá? Que a gente pode também fazer uns pinguinhos pra fazer uns detalhezinhos, se quiser, tá? Então, a bonequinha tá pronta. Agora, a gente vai passar pra tag. Aqui é onde eu digo, se a gente quisesse fazer aqueles espetos pra colocar em vasinho, era só espetar aqui um palito de churrasco de bambu, aquele que não é tão grosso, espeta e deixa secar, depois a gente consegue colocar ele em vasinhos de planta, tanto o natural como o artificial, e faz um acabamento e fica bem bonitinho, tá? Então, vamos reservar e agora a gente vai pra tag. Pra gente trabalhar com a tag, o ideal é que ela esteja seca, tá? Que não é o meu caso, porque eu tô gravando. Então, ó, vamos fazer uma sombra na ponta, ó. Venho com a ponta do dedo, tá? E vou contornar essa tag,
desta forma. Dando aquela escurecida nas pontinhas, né? E deixando sobressair o desenho. Se quiser passar na tag toda, o processo é o mesmo. Só que aí não tem necessidade, porque a bonequinha vai tampar, então, na verdade, não vai nem aparecer, tá? Mas é só pra vocês verem. Passou, a gente vai utilizar... Aqui tem mais ou menos uns 20 centímetros de fio encerado. Eu vou dobrar esse fio ao meio, eu vou colocar de trás pra frente. Venho, dou a laçada e puxo. Eu costumo fazer o seguinte, fiz isso, na hora que eu fiz, eu já vou pôr um pinguinho de Tec Bond aqui, pra dar o acabamento. Então, eu puxo, por isso que é o ideal que esteja seco. Tec Bond 2, que ela tem uma secagem mais rápida, ó. Coloco aqui e com laço já dou o acabamento. Pode ser laço de fita também, laço de rendinha, o que vocês tiverem aí. Não vai deixar de fazer porque não tem o laço perolado. Isso daí não tem problema nenhum. Uma ponta eu deixo para um lado e a outra eu vou montar. Então, aqui eu vou utilizar pérola, essa aqui é bege. Vou usar um coração de acrílico rosa. Novamente, uma pérola. Opa. E a gente vai utilizar duas argolas. Argola grande, que poderia ser um mosquetão, e a mini argolinha. Eu passo uma dentro da outra e faço a amarração aqui, tá? Então, eu venho, puxo e dou um nó. Não precisa dar um nó, na verdade, é só uma laçada, tá? Fiz isso, venho com a outra pérola, dou um nó, pra ela ficar penduradinha. Quem quiser também pode estar colocando um guiso na pontinha, pra ele fazer o barulhinho. Uma pérola e um guiso, ou só o guiso, pode colocar o guiso dentro da argola, isso daí não tem problema. Corto e reservo. Nessa ponta, a gente vai fazer um biscuizinho pra colocar aqui, ok? Vou usar a mesma massa amarela que eu utilizei no corpo, eu venho, não precisa abrir, não precisa abrir muito grosso, e também não pode ser muito fino, tá? Nesse caso, a gente vai usar um marcador, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui tá escrito feito à mão. Só que assim, não é por isso que não vai fazer. Não tem um marcador... Quer fazer algo personalizado? Usa o carimbo da Blue Star. Ó, pressionei, ele fica assim. Sabe aqueles carimbinhos de letra? Quer fazer algo personalizado? Usa a primeira letra do nome, faz um detalhe que vai fazer toda a diferença. Fica personalizado também. Nesse caso aqui, eu utilizei um cortador que é a parte de cima do cupcake. Esses cortadores são da minha linha, tem lá na loja, tá? No site... na aba ferramentas e acessórios. Então, eu vou colocar certinho dentro do dizer e vou apertar. O ideal é que também já esteja seco, para ele não deformar. Ó, tira as rebarbas, que sempre fica aquela rebarbinha natural, tá? E vou deixar secar, o mesmo processo. Vira de um lado, vira do outro, vira de um lado, vira do outro, até ele secar. Secou, o que a gente vai fazer? Vai furar, que é onde a gente vai amarrar a ponta do fio encerado. Isso já no outro dia, quando ele tiver firminho, tá? Aí, secou também, vai passar o giz pastel. E eu vou passar agora, com a cara e com a coragem. Vamos ver o que vai dar. Amarelo, ó, tiro o excesso e vou contornar, tá? Ó, ele muda totalmente, né, gente? Tá? Já mudou.
Pode passar um tomzinho mais escuro na beirada, um tom de laranja, né? Um pouquinho mais... Só pra sombrear as pontinhas, ó. Dá um outro efeito na ponta, tá? O meio vai ficar meio amareladinho mesmo. E vai ficar assim. Esse mesmo efeito que a gente fez nessa plaquinha, a gente também pode passar na bonequinha, tá? Então, ó, vem aqui na lateral. Se não conseguir fazer com o dedo, usa o pincel. Ó, na parte do veio da marcação, onde a gente fez a marquinha aqui, ó. Vem com o giz, passa no contorninho pra fazer aquela diferença, tá? Ó. Vem com o outro. Já muda. É bem pouquinho, mas já faz diferença, tá? Aí fica assim. Quem quiser passar também nos veios da parte do chapeuzinho quando tiver seco, a mesma coisa. Vem com o pincelzinho chanfrado, ó. Eu não vou passar em todo porque o meu tá molhado, então pode ser que manche e até deforme o biscuit. Mas o processo é o mesmo, tá? Ó, toda a volta. Aí ele vai ficar bem bonitinho depois de todo sombreado. Eu falo que não vou passar e quando vejo já tô passando. Só vou contornar pra não ficar esquisitinho, ó. O ideal é que passem todos os veinhos, tá? Certo? Então, agora a gente vai montar. Vou pegar minha tag, que no caso eu vou colocar um pouquinho de tack bond, tá? Ó, eu vou centralizar embaixo do furinho, deixando certinho embaixo. Posiciono, tá? E aqui, com essa cola, vou passar um pouquinho nessa parte. E vou colocar uns raminhos desse aqui, que a gente chama de trevinho. Pode colocar uns 2, uns 3, tá? Ó, vou colocar mais um aqui. E aqui na pontinha, eu vou colocar um outro que tem um tom um pouquinho mais claro. Tá? Corto aqui. Corta aqui mais um pedacinho. Esse daqui tá no site como pinheirinho, tá? E o outro tá como trevinho. Então, a gente vai cortar, encaixa aqui, por baixo, aqui na lateral, tá? E aí, com a mesma cola, a gente vai colocar uma pedrinha de strass dentro desse raminho verde. Então, ó, eu vou passar a cola aqui, pegar um pouquinho mais, e eu vou colocar um chaton. Pode ser colorido, pode ser uma pérola igual essa que a gente usou aqui, tá? Mas eu vou colocar com brilho. Então, eu passo aquela colinha, venho e coloco. O brilho faz uma diferença muito grande. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar e vou colocar 2 pedrinhas. Ó, tá? Só a pedrinha mesmo. Só pra dar uma luz, certo? Agora, a gente, depois que já tiver seco, tá? Vem, com a ponta do cordão, a gente vai amarrar, ó, deixa ele mais ou menos na altura do chaveiro, ó, tá? Venho, vou dar um nó. E na finalização desse nó, eu faço a mesma coisa. Eu coloco a tack bond, amarro, ó. Bem aqui em cima, eu já vou colocar. Pingo a tack bond. E vou colocar mais uma pedrinha de strass, a que vocês tiverem aí, tá? Deixa eu pegar uma aqui pra gente finalizar. Eu tenho umas latinhas aqui que eu falo que é as latinhas da sobra. Ó, como a gente usou o cristal em tudo, aqui também a gente vai utilizar. É um coração, com mais um pouquinho de cola. Então, ele automaticamente já sela ali pra não abrir e já dá o acabamento. Coloca, empurra e vai ficar assim.
Ó. Deixa eu pegar com cuidado, porque tá bem molhadinho aqui. E pronto, ficou assim, colado no dedo. Pronto, descolou. Tá? Eu espero que vocês gostem e faça bastante bonequinho aí, tá? A gente vai achatar. Então, eu venho, pressiono aqui, ela tem que ficar curta e gordinha. Pressiono aqui, ó, tá? E ajeito. Veja se é isso mesmo que eu quero. Pressiono próximo a cabeça e vou marcar, ó. Venho aqui e faço uma marcação aonde eu vou encaixar depois, tá? Fiz isso, reservo e deixo secar. Quem quiser também pode estar fazendo uma marcação aqui no meio, ó, de uma ponta a outra, para depois a gente colocar uma pérola para simbolizar uns botõezinhos, tá? Enquanto as minhas duas partes estão secando, eu vou utilizar a massa, essa é a diamante rosa, tá? Vou pegar um pedaço de massa, vou usar a minha régua niveladora maior, essa é a que eu utilizo para fazer também a vela. Então, ó, em pé eu uso a vela e deitado eu uso ela para fazer os tags, tá? Então, eu vou abrir, certo? Fiz isso, vou texturizar. Você escolhe a textura que você quiser, que você tiver em casa. Eu vou utilizar a minha reta. Eu venho, pressiono e tiro, tá? Reto, quero fazer esse daqui diferente, eu venho, mudo o lado do meu tapete e faço de outra forma. Esse aqui também dá pra você fazer casquinha de sorvete, tá? Você abre ele bem fininho e fica uma casquinha bem delicada. Fiz isso, vou estar utilizando, como eu já disse nos outros vídeos, o creme Nivea, que ele é o melhor pra tá soltando a parte do corte com as tags, o que você for usar aí. Então, eu venho, já passei Nivea na bancada, já passei Nivea no cortador e é só cortar, tá? Ó, fica perfeito, sai bem certinho, alisa, porque sempre tem aquelas rebarbinhas, né? Ó, ok? Bom, feito isso, a gente vai pro nosso próximo passo, que é a touquinha. A touquinha a gente vai fazer em tom rosa e vai usar o tapete texturizador, que ele tem o formato de escama, certo? Nesse caso, eu usei um tom de rosa, o rosa baby, pra dar uma diferença de tom sobre tom em cima da parte do tag que a gente fez, que fizemos um tom de rosa mais escuro. Então, ó, eu vou abrir, eu vou passar a textura, seguro e passo. Venho, ó, vou tirar, ela não gruda, tá? É super fácil de trabalhar. Vou vir com o cortador redondo, esse é o de 6 milímetros. Eu venho, essa parte de baixo eu procuro não perder, porque eu vou utilizar ela. Corto, certo? Separo, porque eu vou deixar aqui pra usar novamente. Vou pegar um pouco abaixo do meio e vou fazer o corte. Então, eu venho, ó, abaixo do meio, opa, aliso. E eu vou colocar esse chapéuzinho um pouco acima da sobrancelha. Então, ó, eu vou levar ele, deixa eu cortar mais um pedacinho, que ele fica um pouco, mais um pouquinho. Não é no meio, é um pouquinho abaixo do meio, tá? Ó, cortei, vou colocar novamente. Então, aqui eu venho de uma ponta a outra, certo? E do mesmo jeito que a gente fez o cabelo, a gente vai fazer a touquinha. Então, a gente puxa, vai levando esse excesso pra trás, com cuidado, rasgando, ó, e dando o acabamento. Pode vir com o pincel, com a ponta da esteca, alisa, pra ele ficar rente, né? Pra quando a gente for colar...
E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer esse chaveirinho, tá? Uma ideia bem fofinha, você pode estar fazendo tanto chaveiro, imã de geladeira, aqueles espetinhos fofos pra gente colocar em vasinhos de planta, tá? É uma da sugestão, eu vou dar a opção pra vocês e fazer o que a criatividade mandar. Vamos lá? Pra começar o chaveiro, quem tem em casa o molde universal em pé, a cabeça é apropriada pra ele, tá? Quem não tem vai pegar 15 gramas de massa, vai fazer uma bolinha, vai achatar de leve, dar uma arredondada e deixar ela ovalada, certo? Quem tem o molde, 15 gramas de massa, pressiona no buraquinho aqui, ajeita, dá aquela apertadinha pra tirar, desenforma e manda ver na produção, né? Pra quem vai fazer em bastante quantidade, ó, o ideal é o molde. Pra gente colocar o olhinho, a gente vai estar utilizando a pérola de 3 milímetros, ok? Ó, 3 milímetros. Vamos calcular o meio do rosto um pouco abaixo. Então, eu venho, ó, faço um furinho aqui, faço um furinho aqui. Vejo se é realmente isso que eu quero, ajeito, pego a pérola e vou encaixar no buraquinho que eu pus, que eu medi, tá? Ó, venho, olho de frente, com a ponta do palito mesmo, eu vou empurrar. Reserva e deixa secar, tá certo? Vamos colocar ali atrás. Pro corpinho, a gente vai utilizar 3,5 gramas de massa, tá? Então, a gente vai sovar aqui a massa amarela, vai fazer uma bolinha, vai fazer uma coxinha, e com a ajuda da espátula alisadora, a gente tá pronto, aí a gente vai colocar o cabelinho, certo? Aqui eu vou colocar o arame galvanizado e vou encaixar no corpinho. Venho com a ponta do palito, furo, encaixo, vejo se é isso mesmo que eu preciso, ó. Deu a medida, é isso? Então, tá ótimo. Pinguinho de cola, cola branca ou Tec Bond, bem pouquinho pra não escorrer e não manchar sua peça, tá? Vai ficar assim. Essa é a base de tudo. O que que a gente muda se quiser fazer outros modelos? Cor de cabelo, textura de touca, essas outras coisas. Mas a base é sempre essa, tá? Pouquíssima massa, rende bastante e fica uma graça. Agora, a gente vem pela lateral, ó. Pega daqui, traz o excesso e traz aqui pra cima. Deixa sobrar aqui, na lateral. Do outro lado, a mesma coisa. Vou pegar na lateral do pescoço, ó. Venho, tirar um pouquinho pra aparecer mais a sobrancelha e vou unir lá em cima, ponta a ponta. Por que que a cabeça tem que estar seca? Pelo simples fato de quando eu for tirar esse excesso de massa, eu poder segurar aqui atrás, ó, pressionar e tirar esse excesso sem danificar a cabeça. Então, eu rasgo, ajeito. Do outro lado, a mesma coisa, eu rasgo e arrumo a parte de trás, certo? Nesse caso, se eu fosse utilizar ela em pé, em algum outro lugar, vou dar um exemplo pra vocês. Quero fazer um imã de geladeira, queria colocar uma colherzinha, dar um acabamento com uma fitinha e pôr na geladeira. Ótimo. Porém, essa parte de trás a gente ia ter que preencher. Então, ia ter que cortar um pedaço de massa bem fininha, colar aqui atrás, unir, dar uma alisadinha e ficar a parte de trás perfeitinho. Deixa ele bem certinho e reserva. O ideal é que você vá girando, né? Girando não, desculpa, vai virando de um lado pro outro, de um lado pro outro, até que ele esteja seco pra gente poder montar, tá? Então, vamos de novo pra bonequinha. Fiz isso, agora a gente vai fazer o cabelinho dela. Quando eu trabalho com cabelo, eu não costumo pesar, né? Porque depende do que você vai fazer, às vezes você precisa de algo mais grosso, mais fino. Então, o cabelo não tem essa necessidade. Então, a gente vai abrir numa espessura fina. Fabi, o que é uma espessura fina?
1 milímetro, 1,5 milímetros. Vou pegar o cortador redondo da Blue Star, esse tem 5 centímetros de diâmetro. Eu venho, faço um corte, ó, e vou cortar esse círculo ao meio. Ó, deixa eu pegar aqui a minha ferramenta. Opa! Vou cortar ao meio. Opa. E vou fazer o cabelinho. O ideal é que, quando a gente for colocar esse cabelinho, o rostinho esteja seco e pintado, porque a gente tem mais facilidade de ver aonde a gente vai pintar cílios, sobrancelhas e o cabelinho. Então, ó, vocês vêm, deixa eu passar aqui o giz, ó, já faz aqui, né, a parte do blush, a parte dos cílios, da sobrancelha, e já deixa pronto, tá? Eu vou estar utilizando aqui a tinta marrom escuro, pode ser marrom escuro, pode ser preta. Eu venho com a ponta do pincel, puxo os cílios, tiro o excesso, já faço a sobrancelha. Do outro lado, faço a mesma coisa. Puxo os cílios e sobrancelha.